Fala pessoal, tudo bem? Bom, a gente está aqui em mais um episódio do IDTech. Cara, eu acho que a gente já passou do 30º. Eu falei com o Thiago aqui que era o 30º, mas eu acho que nós já passamos o 30º episódio. São 30 semanas postando um novo conteúdo aqui para vocês, sensacional. Bom, a gente vai me apresentando aqui rapidamente. Meu nome é Rodrigo Nascimento, eu sou fundador da Buscar SEO e cofundador da DMA, que é a Data Market Academy, que nada mais é um ambiente de aprendizado sobre Martech, dados e inovação em marketing. E a Buscar ID é uma Martech também, que a gente tem o IDFI, que é uma plataforma de inteligência competitiva. Então, e o IDTech é o podcast da Buscar ID. Bom, hoje, cara, a gente trouxe mais um assunto aí relacionado a crescimento de empresas, crescimento em marketing, crescimento em vendas. Eu trouxe um convidado muito especial, que é o Thiago Rocha, gerente de growth da RD Station. Cara, brigadaço, assim, por aceitar. Porque ele não mora aqui, inclusive, ele mora em Floripa, né? Floripa. Mora em Floripa, veio aqui num casamento e falou, cara, estou indo aí, vamos gravar. E é isso aí. Então, brigadão, Thiago. Fala, Rodrigo. Fala, pessoal. Cara, obrigado pelo convite. Sempre muito bom estar aqui, muito bom estar em BH, né? Então, acho que casou a agenda. A gente estava marcando para Floripa na época do Exato. Summit. Aí, como casou a agenda de eu estar aqui, então vamos bater esse papo. Sempre um prazer estar conversando contigo. Perfeito, bom demais. Ontem você já estava no pão de queijo. Não, aqui basicamente tem todo o roteiro, o tour gastronômico de BH, né? Então, pô, vim para Minas, não comer pão de queijo, levar doce de leite, comprar queijo, não é para Exatamente, Minas. não. Então, já separa um espaço na mala ali que é sempre importante, né? É isso aí. E você falou sobre doce de leite, tem um canudinho de doce de leite também. Cara, se você não experimentar isso, você não vai ser mineiro. Não, com cada mineiro que eu converso, ele fala sobre uma coisa a mais de Minas ali. Tem uns 15 tipos de doce de leite, um Ixi, monte de queijo. Eu tinha que trazer uma mala só para isso, senão não ia dar ruim. exatamente. Não, uma mala e sei lá, uma caixa de isopor para levar um monte de coisa também congelada, porque aqui é foda. É bom Não, ser demais. mineiro não é fácil, velho, é sério. É muita comida boa. Mas vamos lá. Tiagão, para contextualizar quem está assistindo a gente ou ouvindo a gente, né, a gente vai falar sobre como que funciona a máquina de crescimento da RD Station, né? Eu tive o privilégio de acompanhar muito a RD desde literalmente quando ela era blog. Quando ela virou blog, quando ela abriu o blog, né, com os materiais e tudo mais, lá em 2012 ou 2011, não É, sei. 11. É provável que eu tenha sido um dos primeiros visitantes e eu ficava imaginando assim, cara, o que esses caras estão querendo compartilhando tanta coisa boa de graça, né? E depois eu fui evoluindo, conheci o Eric, conheci o André também e a gente teve algumas coisas engraçadas, alguns fãs engraçadas com a RD Station, que foi, já contei pra você que a gente quase derrubou o servidor da RD e a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois. E aí o Bruno falou, cara, eu preciso conhecer vocês porque vocês acabaram com a minha vida durante alguma semana, pelo menos. Mas tudo bem. E aí, velho, só pra gente contextualizar, eu quero construir uma jornada aqui, né? Pra gente poder trabalhar desde um início de crescimento ali em marketing, geração de leads, geração de, sei lá, de subscriber que seja, até uma geração de escala, que é o momento que vocês, inclusive, já passaram, estão nele, que acho que esse aí para vocês agora é o básico da RD, mas também no pós-escala, se é que existe isso, no momento que vocês estão hoje, que vocês estão pegando algumas coisas, otimizando, entendendo ali a jornada e etc. Então, primeira pergunta que eu queria trazer para você é exatamente isso. O que a gente pode... O marketing mudou muito, né, Thiago? Com certeza. Assim, enfim, eu tô muito feliz, inclusive, porque o marketing se profissionalizou muito e de uma forma muito forte nos últimos 2 anos. Teve muita gente entrando e etc. O que você... hoje eu sou, por exemplo, uma empresa que eu quero começar, ou eu estou começando, ou até já tenho uma certa geração de leads. O que a gente pode fazer para começar a crescer? Quais estratégias ou quais tecnologias que seja que a gente pode começar a trabalhar? Qual que é o primeiro passo, digamos assim, para um trabalho de growth? Boa. Não, acho que o primeiro passo é você ter um produto, né? E um produto que resolve uma dor do cliente. Acho que esse é um ponto super importante, que às vezes a pessoa faz marketing, mas não tem um produto que resolve uma dor, nem que o cliente pagaria para ter essa dor resolvida. Então, assim, não vai adiantar de muito ter um marketing ou pensar em
fazer mídia paga, fazer blog, fazer SEO, pensar em qualquer canal aqui que tem no Traction. Por exemplo, você vai olhar lá Legal, o boa. livro Traction, ou Tração, né? E vai estar um monte de canal ali. Se você não tiver um produto que resolve uma dor ou um serviço que resolve uma dor muito clara, que as pessoas pagariam por isso, não vai adiantar tanto. Então, o primeiro passo seria ter uma clareza do que você resolve. Com certeza. Porque eu acho que isso não é muito comum. E daí eu acho que para você desenvolver esse produto, eu acho que se a gente pegar um pouco do que foi a RD, né? Você comentou assim, putz, nem tinha um produto ainda, a RD começou com um blog. E quando você começa a ver um pouco, vamos pegar 2011. Cara, 2011 não falava sobre marketing digital na faculdade. Exato. Faculdade de publicidade falava sobre marketing, fazer outdoor, revista, não falava sobre digital. 3G estava começando, ainda era caro, né? Então, a RD pegou um começo de falando sobre marketing. Nos Estados Unidos já estava um pouquinho mais avançado, mas no Brasil ainda era muito imaturo. Dado que o produto, ele não é super simples, né? Se a gente comparar, o RD é um Zoom, né? Perfeito. O Zoom, minha avó estava fazendo terapia no Zoom. Mentira! Então, sério, Que ela legal. clicava num botão e ela falava com o psicólogo. Então, assim, o Zoom é super fácil, né? O RD é fácil hoje? Lá atrás não era, e assim, mesmo assim tinha uma complexidade de aprendizado, de evolução, no mercado imaturo. Então você tem duas grandes pontas aqui. Você tem que educar o mercado para que esse mercado consiga evoluir contigo. E também, quanto mais você vê quais são as dores e interesses da pessoa, do público, né, conforme você vai educando, você consegue evoluir o seu produto para aquilo que precisa de fato. Né? Então você não pensa assim, eu vou construir o produto do que eu acho, mas qual que é a dor da pessoa? Como que eu posso resolver ela? Então você constrói o produto, você desenvolve o produto de uma maneira muito mais eficiente também. Né? Então quando você olha lá para o começo. O Enjoei é outro exemplo muito bom disso. O Enjoei começou com blog. Verdade. Hoje é uma super plataforma, aberta na bolsa, faturando bilhões ali. Mas eles começaram com blog. Então quando você começa a interagir com o público, fazer coisas que até coisas que não escalam, né? Então, quando você começa a fazer isso, entende qual que é a dor do usuário, o seu desenvolvimento de produto fica mais eficiente, o seu marketing fica mais eficiente, porque daí você sabe qual que é a dor do usuário, né? Você sabe o que o usuário quer, o que ele precisa, ou o que ele não consegue fazer e como você poderia ajudar. Tem N exemplos disso, assim, né? E quando a gente fala sobre, talvez o primeiro passo, quando a gente fala sobre coisas que não escalam, eu tenho outro exemplo da Etsy, né? Como Perfeito. é um marketplace de produtos de artesanato, né? Enfim, tem bastante coisa hoje. Tipo um Elo 7, né? Exato. E quando você vai conhecer um pouco da história deles, eles começaram a ir em feiras, né? Aquelas feiras de artesanato que tinham. E entendendo um pouco sobre as dores e tudo mais, fazendo ali as vendas. E com isso, hoje é uma plataforma gigante, aberta na bolsa, na Nasdaq. Então, acho que quando a gente olha para essas empresas que tiveram um alto crescimento, seja aqui no Brasil, seja lá fora, a gente encontra esse padrão, né? De ter um produto que resolve uma dor muito clara, e daí desenvolve de uma maneira eficiente, e daí você vai entendendo qual que é o canal que vai talvez me dar o retorno mais rápido, né? Que eu sei que é mais garantido, mas daí você vai pensando depois em outros canais, né? Vamos resolver esse problema primeiro? É isso aí. E depois, não dá para você pensar em escala. Então, deixa eu pensar em growth, em escala, otimização e tudo mais, se eu não tenho nem o básico aqui ainda. Né? Vamos pensar um primeiro, vai ter ineficiência, vai ter coisa pegando fogo, tá tudo bem, tá tudo certo. Né? Sempre a gente brincava. Eu tô na RD desde 2016, né? Então, são 6 anos e pouco aqui. E é um momento raro, né? Hoje, assim, a gente vê muita gente indo de um lugar para outro, assim. Então, é um fato que eu me orgulho bastante. E desde lá do começo, a gente via assim, sempre tinha coisa pegando fogo. Era buraco ali, a gente tinha que ir onde estava mais pegando fogo e apagar, assim. Mas tendo essa clareza, tendo essa tranquilidade e priorizando a coisa correta, eu acho que facilita para você ter um crescimento e vai vir, você vai apagar um fogo, vai abrir outro ali, porque são as dores do crescimento que a gente fala, né? Então é Legal. natural e eu acho que é um pouco do processo para dar esses primeiros passos de venda, assim. Cara, eu enxergo que isso é a base de tudo, tá? É a base para escala, é a base para crescer, é a base para escala, é a base para pós-escala, enfim, você saber a dor. Eu tava conversando há alguns dias com o country manager de uma grande empresa, ela é italiana e tem no Brasil, enfim. E os caras estão assim, cara, a gente não consegue gerar resultado de jeito nenhum com marketing. Eu falei, tá, me explica a empresa. Ele me passou 15 minutos me explicando a empresa.
Você não entendeu. E eu não entendi. E eu ainda não entendi até hoje. Tipo assim, eu tive várias assim, 3 reuniões com eles. Eu não sei o que a empresa faz. Eu sei que a empresa é um grupo que tem várias outras empresas que fazem cada uma alguma outra coisa sobre inovação e tecnologia. Show. E aí, lá dentro, a gente descobriu que tem 2 empresas que fazem as mesmas coisas. Ou seja, são concorrentes do próprio mercado. Aí eu falei, pô, peraí, mas essa empresa aqui é boa em alguma coisa? Essa aqui é boa em cloud. Ah, show. E essa aqui? Ah, essa aqui é boa em engenharia de software. Opa, legal. Então foca nesses dois. Daí tem que descobrir as dores, etc. O que que você pode trazer pra gente, sei lá, eu não vou dizer de técnica e tal, mas assim, algumas sugestões, dicas de como que a gente pode extrair o, quais são as dores do cliente da empresa? Porque por mais louca que pareça essa As pergunta, pessoas não fazem isso, né? eu acabei de falar de uma multinacional, entendeu? São 32 empresas, velho, dentro dessa multinacional. E nenhuma dessas empresas consegue entender qual que é a dor que elas resolvem do cliente. Elas sabem tecnicamente, tipo assim, aí técnico ninguém discute com eles. Agora, como é que eu posso descobrir qual que seria as dores ou uma dor, porque também a gente resolve várias dores, na verdade, mas que às vezes a gente tem que focar e priorizar. Não, acho muito boa a pergunta e muitas vezes eu estava dando uma mentoria para os alunos da RD University um tempo atrás sobre análise e métricas. E daí é sempre isso, assim, tipo, putz, eu tenho, os dados não funcionam, são todos errados, tenho problemas, não é como o da RD, etc. A gente tem problemas até hoje, né? A gente tinha, mas a gente é muito melhor do que quando eu entrei. E tem uma coisa que é super fácil que as pessoas não fazem é conversar com os clientes. Legal. É besta, todo mundo fala, parece piegas, mas pouca gente faz. Né? Entender o que é a dor, conversar quem são seus melhores clientes, escolhe eles, conversa com eles, entende o que eles valorizam. A partir do momento que eles valorizam, como que você faz esse deparo para o mercado? As pessoas não Legal. fazem isso. Eu conheço empresas gigantes. Estava conversando com uma essa semana passada. E é isso, assim. Então as pessoas não conversam, não sabem, partem de pressupostos e daí acaba não conseguindo evoluir ou sendo eficiente nessa evolução, né? Às vezes consegue evoluir porque daí tem bala na agulha, enfim, tem dinheiro ali, O mas oceano azul é imenso, né? aí mesmo com essa dor vai embora porque consegue, assim. Mas acho que entender isso é uma das maneiras mais fáceis. E quando a gente está falando, por exemplo, da Etsy, quando a gente está falando do Enjoei, quando a gente está falando da RD produzindo conteúdo, a gente está falando de, beleza, eu não tenho cliente ainda, mas onde tem a pessoa com talvez o maior fit para o meu produto? Deixa eu ir lá. Ah, vai escalar? Cara, não vai escalar. Imagina você ter que. A RD começou fazendo, além do blog, começou com algumas consultorias que os Sim. fundadores faziam. Consultoria não vai escalar, você não vai ter. Hoje a RD tem 40 mil clientes. Imagina quantos funcionários iam precisar ter para fazer 40 mil clientes só de consultoria. Não ia dar, né? Seriam milhares. Ia dar, mas enfim, é É. O custo era extremamente. muito maior, a eficiência menor, possivelmente. Exato, mas quando você começa a conversar, falar, não, quem tem essa dor? Deixa eu conversar com eles. Então, aqui você começa a entender o que são as prioridades, como que você prioriza o desenvolvimento de produto, como que você evolui. Então, eu acho que é muito desse pensamento, assim, como que eu resolvo esse primeiro problema? E daí eu acho que um erro muito comum que existe é, cara, eu vou gastar em mídia paga. E às vezes, se Tráfego, você... né? Tráfego. E às vezes, quando você não tem essa dor muito clara, você vai com um copy genérico, você não vai para um público genérico, você vai falar assim, meu produto resolve para todo mundo. Né? E às vezes você pode olhar para o seu produto, a gente está numa mentoria também com o Eric, e daí uma das perguntas eram sobre um aplicativo de networking. E era um aplicativo genérico. E daí foi até um ponto que a gente trouxe, assim, tipo, tudo bem, ele pode resolver o problema de todo mundo. Mas quem busca mais essa dor atualmente? Resolve esse problema para esse público, né? Tudo bem que seu produto pode resolver para todo mundo, mas nicha ele, resolve essa dor e daí você pode fazer expansão de caso de uso, né? Então, foca o copy, foca o site e daí você vai expandindo. Ao invés de você tentar tirar para todo mundo, você pode ser ineficiente. Com a mídia paga vai ser ineficiente. A mídia paga é uma das formas mais eficientes de você queimar dinheiro que existe. Então, pode ajudar a tracionar? Com certeza. Mas desde que você tenha um primeiro, enfim, já resolvendo alguns problemas, daí você pode usar a mídia paga para gerar os primeiros clientes, enfim.
dar a primeira atração. Não vai ser a mídia paga que vai te escalar. Dificilmente você vai conhecer uma empresa que tem uma escala alta, que o principal canal É a mídia é paga. mídia paga. Mas ela vai te ajudar a dar a primeira atração ali. Mas desde que, de novo, você tem as primeiras vendas, você tem um produto bom, você resolva essas dores, né? Então, eu acho que é meio que esse pensamento que eu teria, assim, se eu fosse, pô, vou empreender amanhã. Onde está minha audiência? Deixa eu trazer meus primeiros clientes. Quem tem sucesso, deixa eu conversar mais com eles. Pode não ser eficiente de maneira monetária, né? Putz, eu ter tanto touch com o cliente como eu tô tendo agora. Mas você não tá com um objetivo de receita num primeiro momento, né? Você tem que pagar as contas, tudo bem, pagar o boleto é importante. É, Mas nesse primeiro momento você tá com um objetivo de aprendizado. Então deixa eu entender ele, deixa eu ir a fundo com ele, deixa eu estar o mais próximo do cliente possível. Entendendo as dores, entendendo como ele fala, o que que ele importa, como que eu ajusto o produto, o marketing, né? Para o produto não desenvolver uma coisa que o mercado não quer, uhum, nem o marketing vender uma coisa que você não entrega. Que esses são os piores caminhos que existem, né? Então é. o marketing e o produto tem que estar muito próximo aqui para estar caminhando na mesma direção e você estar crescendo de maneira eficiente. E eu acho que até essa parte do high touch, né, desse contato esse esforço maior do contato do cliente, eu enxergo como uma grande oportunidade, porque é o cara que tá ali a todo momento te falando, cara, melhor aqui, melhor ali, isso tá bom, isso tá ruim. Porque aí, apesar de teoricamente gerar um custo maior, você não tá gerando um custo maior, você tá gerando conhecimento, uma base de conhecimento para otimizar, né? Exato, e acho que a partir do momento onde você consegue ter essa clareza, até o seu processo de educação em marketing da sua audiência, ela consegue ser muito mais eficaz, porque daí você vai falar assim, tá, essas são as dores, eu vou educar o mercado em cima dessas dores, e o seu cliente ele vai entrar mais maduro no que você oferece, no seu Verdade. produto. Isso vai implicar que talvez você não precisa dar tanto touch igual você dava antes. E daí você diminui a sua camada de serviço, suporte, enfim, consegue ser um pouco mais eficiente, você abre margem, e daí economicamente você fica mais saudável aqui também. Legal. Então de novo, é como que as coisas se integram, né? Então eu tô falando assim, de ter as dores de serviço, suporte do cliente, como que isso implica no marketing, que eu consigo fazer com que o marketing eduque um mercado para chegar a clientes mais maduros e eu não precisar de pegar tanto na mão aqui. E daí eu consigo amplificar minha margem, eu diminuo meu COGS, enfim, daí aqui a gente vai entrar em termos financeiros mais técnicos. Sim. Mas eu consigo ser muito mais eficiente olhando por esse prisma, né? Cara, você trouxe esse exemplo que você trouxe, ele é muito, assim, ele é muito exemplo de sniper, assim, muito preciso. No meu livro eu falo que o profissional de marketing ele precisa ter 3 pilares, basicamente, né? Ter afinidade com tecnologia, porque, cara, sério, ter profissional de marketing não tem afinidade com tecnologia, hoje, nos dias de hoje, já era. Uma mente analítica, ou um mínimo conhecimento sobre dados, análise de dados, não precisa ser matemático nem estatístico, mas, cara, uma subtração ali, um pouquinho mais avançada é importante. E o terceiro pilar é a visão de negócio, que é exatamente o que você trouxe. Né? O cara entender a rentabilidade que ele está trazendo em cima daquilo. Poxa, nesse momento eu não estou trazendo rentabilidade, mas a nossa previsibilidade é que daqui a 6 meses a gente consiga ter esse resultado, já começa a pagar. Então, eu acho que esse ponto é muito importante, porque poxa, os meus alunos, acho que seus próprios mentores também, que eu vejo que você faz mentoria, eles não têm muita essa, não é nem habilidade, mas esse conhecimento em si, que isso é importante analisar, por exemplo, para entender o seguinte, poxa, eu até brinquei esses dias, essa semana, falei, cara, foda-se o ROI, saca? Desde que você tem um LTV muito bacana, esse ROI ele é pago ao longo do tempo, Uhum. né? Então, e aí o pessoal, como assim, velho? Você é louco? Foda-se o ROI, eu sou um e-commerce. Eu falei, calma, eu vou te explicar, né? Então, na hora que as pessoas entendem o LTV, que, poxa, o cara virou cliente agora, ele pode continuar sendo seu cliente ao longo do tempo, mesmo sendo e-commerce, né? Ele fala assim, ué, então o ticket médio dele pode aumentar? É isso, exato, né? Porque aí você não tem não tem o custo de aquisição desse cliente que você teve anteriormente. E aí, beleza, a gente começou a crescer. Ok, começamos ali, entendemos a dor, sei lá, pegamos 2 canais de aquisição ali, sei lá, um SEO, uma mídia, ou até mesmo um tráfego não, uma venda por indicação, algo do tipo, e comecei a ter uma vendinha aqui, uma venda ali, comecei a gerar leads. Então, por exemplo, a melhor forma de gerar lead é oferecendo uma coisa boa, uma coisa muito interessante, atraente
pro cliente. Uhum. Qual que é o próximo passo agora para a gente poder crescer mais? Que é uma segunda etapa ali que a gente pode trazer. Boa. Eu acho que nesse momento a gente sempre fala muito sobre product market fit, né? Então, ou você tem um produto que resolve uma dor de mercado, isso é falado por muita gente. Eu acho que o que às vezes a gente não fala tanto é como que o meu modelo de negócio se correlaciona com o meu produto, que se correlaciona com o mercado, que se correlaciona com os canais, né? E daí aqui eu explico. Então, basicamente eu vender um software de automação de marketing é muito diferente de eu vender um livro, né? Todo mundo sabe o que é um livro, né? É um produto de alta consciência, um ticket menor. Eu não preciso botar um vendedor, inside sales, Uhum. né, um field marketing para estar entregando o livro e estar vendendo. Um software de automação de marketing, por outro lado, dificilmente ele vai ser altamente self-service. Em alguns momentos vai Tá. ser, mas não é todo o caso. Então a gente tem que entender um pouco qual que é o nível de complexidade desse produto e, dado esse nível de complexidade, eu vou entender se eu vou precisar. E daí eu vou chegar no canal aqui, né? Mas, Legal. dado o nível de complexidade do produto, eu vou entender se eu vou precisar de vendedor ou não, Tá. tá? Se eu for precisar de vendedor, vendedor é a parte mais cara do meu funil de aquisição. Isso vai implicar que meu custo de aquisição vai ser alto. Se meu custo de aquisição é alto, eu preciso ter um ticket alto, né? Vamos lá. Ou minimamente um LTV absurdo. E mesmo com. Assim, aí é difícil. O LTV, você pode jogar o jogo do LTV, mas tem os limiares ali, né? Total. Não dá pra você falar assim, pô, o É só lifetime do isso. meu cliente vai ser 20 anos. Tipo, é irreal, assim. Total. Então, você consegue jogar o jogo do LTV, mas também tem alguns limiares ali. Então, a partir desse momento que você entende complexidade, isso implica em ter vendedor, não ter vendedor, implica em custo, eu começo a entender, beleza, se o meu custo ele vai andar muito parecido com o meu ticket médio. O meu CAC ele vai Tá. andar muito com o ticket médio. E por que isso? Putz, se eu tenho um, um ticket médio alto e um CAC baixo, vamos supor que eu achei um canal que tem um custo de aquisição super baixo e meu ticket médio é alto. Eu vendo trator e eu Uhum. consegui achar um canal que baixíssimo o ticket médio. Eu parto do princípio que os meus concorrentes eles são tão espertos quanto eu. Se eu estou nesse mercado, meus concorrentes também são espertos por estar nesse mercado. E eles vão achar esse canal. Eles não vão ser bobos. Então eles vão ter mais concorrência, esse custo, esse CAC ele vai aumentar junto. Então daí vai andar junto. Uhum. Se eu tenho um ticket médio baixo, um CAC alto, eu quebro, Total. né? Então, basicamente, a gente tem que. E daí você vai olhar para canal. Então, dependendo do meu canal, eu vou ter canais. Eu vou ter. Dependendo do meu ticket médio, eu vou ter canais que façam mais ou menos sentido para escala. Entendi. Então, aqui eu estou falando. E daí, como que o meu produto pode estar ajudando nisso? Então, basicamente, se eu tenho um produto muito baratinho, vamos supor, o Zoom, que a gente estava falando ali, quanto a minha avó usa ali. O Zoom ele tem uma camada freemium. Então, e dada a simplicidade do produto, dado que ele é de graça, ele tem que achar canais escaláveis para fazer sentido. Imagina você ter que ter um vendedor para pessoas cadastrar no freemium. Não faria sentido, Então. né? Não dá escalabilidade, ele não vai conseguir fechar a conta da estratégia de ter um freemium ali. Então, ele tem que ser viral, né? Então aqui você pega o Calendly, você pega o Zoom, você pega as redes sociais, WhatsApp, enfim, TikTok, tem toda essa camada viral aqui. Você vai indo para um ticket um pouquinho maior, então um produto de alta consciência, então um e-commerce, um mobile, eles trabalham muito com mídia paga, né? Você vai avançando, então um pouquinho mais complexo, eu preciso educar, com um ticket um pouquinho maior, já entra um RD, né? Que eu preciso educar esse mercado, aí eu começo a usar Inside Sales e SEO para educar, porque dá escala e o custo ainda fica saudável. Porque o meu vendedor que trabalha em Inside Sales, que ele trabalha dentro do escritório e vai ligando, ele consegue fazer 10 reuniões por dia, vamos supor. Enquanto se você tem um Field Sales, que daí é um ticket maior, vamos supor que você vende uma consultoria de R$300 mil.
Cara, eu preciso tomar um café contigo, jantar, e é relacionamento, é ciclo de venda alto. E daí eu vou fazer isso? Quantas reuniões um field Uhum. sales consegue fazer? 1, 2 por dia. Então é muito diferente o jogo. Então daí aqui, e aqui eu tô falando, sempre divido em 3 caixinhas aqui, tá, Rodrigo? De tipo, a primeira é, cara, curto prazo, bater meta, apertar parafuso, um em cima do outro aqui. O que que você vai fazer? Onde que você vai buscar? Né? Então desde eventos, putz, a newsletter, trabalhar o e-mail, relacionamento, geração de lead. Então, tem algumas coisas aqui, mídia paga, que vai te ajudar a tracionar. Então, como que você vai bater a meta? Legal. A segunda caixa é o que vai te dar escalabilidade e crescimento. Se você está pensando em escalabilidade, crescimento, se tornar uma empresa de alto crescimento, você tem que pensar nesse racional que eu trouxe aqui. Né? Como que é o seu modelo, tamanho de mercado, Sim. complexidade de produto, onde que vai estar esse canal que vai ser o seu principal. Legal. Hoje SEO é o principal canal da RD, né? E daí tem todo o racional para explicar em cima disso. Eu tenho um produto relativamente complexo, um mercado imaturo onde eu preciso educar. Eu preciso da escalabilidade, né? Que a gente falou ali sobre como que eu educo também o meu mercado para ele trazer leads mais prontos, eu não precisar de uma camada de serviço tão forte, né? Entendi. Então, hoje, se a gente tem 80 pessoas no marketing da RD. Talvez tenha mais, eu sempre me perco nesse número aqui. Mas se a gente desliga, se a gente fala assim, o time da RD vai tirar, de marketing da RD vai tirar férias por 6 meses. Tranquilamente a gente consegue fazer nesses 6 meses 60%, 70% do número fácil, sem fazer nada. Que é a nossa força de orgânico. Então, o esforço hoje do marketing da RD é para compor esses 40% faltantes, 30%, 40%. Exato. E para jogar o Pra 60% ser do Perfeito. futuro ali, né? Legal. Assim, desligar vai ainda bater os 70%? Vai, no curto prazo. Lógico. Depois vai, vai complicar e É o do vai concorrente descer. que você falou, não? O concorrente tá vendo o que você tá fazendo Exato. e tal. E isso faz com que essa eficiência da RD hoje, de ter o SEO, faz com que, por exemplo, concorrentes gringos tenham dificuldade de entrar no Brasil. Né? Porque tem um custo, vai vir com custo, não tem essa escalabilidade ou esse impacto que a RD tem. Então tem que gastar mídia paga, por exemplo, para entrar no Brasil. O custo de aquisição deles é muito mais caro do que o nosso. Né? Então isso tem uma eficiência também de mecânica aqui. E a terceira caixinha, então a primeira é curto prazo, bater meta, olhar onde que pode até não escalar, mas vai me ajudar a bater a meta, a trazer em caixa. Segundo, pensando nesse longo prazo. Legal. Porque SEO não gera resultado no D0, né? Então por isso que assim, se você Demora. fala assim, cara, SEO vai ser importante para mim, você precisa ter clareza que não é D0 que vai te trazer resultado. E um terceiro é que eu trago um pouco de teste, experimento, porque vai ter coisa que talvez sim, talvez tem coisa que claramente você fala assim, cara, não é o canal para minha empresa. Isso é uma coisa que é importante, velho. A gente admitir algumas vezes que talvez não seja uma estratégia boa para a empresa, né? E talvez não seja até um momento bom. A estratégia pode até ser boa depois, mas naquele momento ela não é. Exato. E daí você fala assim, cara, talvez não é o momento, talvez não seja o principal ponto para minha empresa agora. Mas vai ter outros que você vai falar, cara, talvez. Bora testar? Né? Exemplo, você pode falar assim, e às vezes você pode falar assim, cara, parece ser bom, mas para esse momento não faz sentido. Então, por exemplo, você pode olhar e falar assim, me parece que influenciador é um trem que fecha para mim. Vamos supor que você tem um produto de beleza feminina. Assim. Aí você vê muito influenciador falando e tal, assim. Mas, pô, eu não tenho grana para pagar de DK para fazer a propaganda para mim. Então, nesse momento, talvez não faça sentido. Perfeito. Ou será que talvez com o micro-influenciador, que vai ser mais barato, vai fazer sentido? Como que eu posso estar trabalhando nisso? Então, é sempre esse racional de tipo, o que faz sentido, o que não faz, como que eu experimento? Experimento de uma maneira rápida, fácil. Sim. E uma vez que isso se comprove, aí você coloca para dentro da operação. Né? Então, daí você começa a ter, talvez você não esteja no momento de escala, mas você começa a ter um mindset de growth. Você né? começa a tracionar. De tipo, iterar rápido, fazer análise, entender onde tem o maior potencial. E muitas vezes você vai pegar e vai fazer, entendeu? Não é... É muito menos o... Putz, isso eu falo muito assim, tipo, é muito menos o fazer CRO, né? Trocar a cor, fazer teste AB. E é muito mais ter esse mindset de fazer boas análises,
seja qualitativas, seja quantitativas, entender onde olhar para dentro, entender onde tem oportunidade, olhar para fora, ver como que as outras empresas resolvem esse tipo de problema e desenhar o que seria a sua solução nos próximos 2, 3 meses e como que Legal. você itera rápido. Beleza, modelo sonho de princesa aqui, tipo, é esse, mas, cara, o que você pode fazer antes ou como você pode iterar rápido para validar essa hipótese que Pra você chegar tem. lá, né? Exato. E tem muita forma. Hoje, com a tecnologia que você comentou, tá, tem que gostar de tecnologia. Tem muita forma de você saber rápido isso, né? De É. você iterar rápido, de você não precisar de desenvolvimento, de muita coisa. Como que você consegue iterar as principais hipóteses de uma maneira rápida? Legal demais. Cara, então se a gente for pensar aqui, ó, primeiro passo da jornada, cara, entende ali o seu cliente, entende a dor, na verdade, do seu cliente, conversa, né? É o famoso TBC, tirar a bunda da cadeira. Conversa com o seu cliente, esteja mais perto dele. Por meio disso, ele vai te falar, cara, não, eu tenho essa dificuldade, eu tenho esse desafio. Muitas vezes ele não vai saber qual que é o próprio desafio. Tem esse caso também. Mas cabe também a pessoa que já tem experiência no mercado dela tentar extrair o máximo dessas pessoas. Show. Aí eu começo a criar todo o meu arsenal. Uhum. Página, copy, seja o que for, beleza, coisas básicas, show. Aí eu parto para um canal de aquisição, seja ele qual for. Dando certo, dando errado, encontrei um que deu certo, show. Pro segundo passo para continuar crescendo ou ganhar uma tração maior do crescimento é talvez ali trazer mais um ou dois canais, estratégias de marketing, que pode ser canal de aquisição, algo do tipo. Então, mais uma vez, testa, poxa, validou. Show. Cresci, tô batendo as minhas metas. Agora eu quero ser bem mais audacioso. Vamos para escala. Uhum. Então, aquela história, né? Para você escalar, não pensa nisso agora. Primeiro cresce, né? Traciona o crescimento, mantém aquele crescimento contínuo. Aí sim, poxa, você cresceu bastante. Cada mês você está crescendo ali 10, 20%. Aí vem escala, que é um negócio muito maior. Hoje eu acompanhei muito também, né, a própria RD a nível de geração de leads, as estratégias. Eu sou muito observador, então, tipo, eu sou quase que um stalker aí de Rock, RD e algumas outras empresas também. E eu sou apaixonado por aquisição, por crescimento. E eu me lembro que vocês começaram a trabalhar muito engineering as marketing, né? Ou Uhum. seja, trabalhar alguns aplicativos, seja para medir ROI ou alguma coisa do tipo. E isso deu foi um turning point na RD, que eu me lembre. E, cara, até hoje a Engineering Smart pra mim é é a melhor estratégia, assim. A gente faz até hoje, a É gente porque é adora. a melhor estratégia. Sabe por que é a melhor estratégia? Vai continuar sendo? Porque a barreira de entrada para criar uma estratégia dessa e para executar essa estratégia ela é muito alta. Por incrível que pareça, não é tecnologia, é cabeça. É. Pega todos os aplicativos que a RD tem. Por trás tem um pensamento analítico, uma lógica que teve que ser criada. Uma calculadora ou alguma coisa do tipo. Então, isso eu acho que sempre vai dar certo e a barreira de entrada é muito, muito alta ainda. O que eu preciso agora para começar a escalar? Acho que uma vez que você encontra o canal, aí é você ter um ritmo de execução bom, né? Então, e acho que ter clareza que seus canais, o seu principal canal ali, ele vai ser o número 9 do seu time de futebol, Legal. né? Então, assim, você não é campeão do Campeonato Brasileiro, da Champions League, tendo só o 9. Você precisa ter um time ali, né? Legal. Esse time são uma série de canais que vão te dar suporte, que vão levar a bola da defesa para o ataque, cruzar na área, o seu 9 vai fazer o gol, Uhum. né? Então, eu acho que é muito esse paralelo que a gente tem que fazer aqui. Então, você ter bons canais que vão te dar esse suporte, que vai te educar esse mercado, né? Porque num primeiro momento, quando a gente está olhando, tem a pirâmide de Chat Holmes lá, né? Que Uhum. basicamente ele traz que 3% do seu público-alvo, da sua audiência, está pronto para comprar agora. E muito nesse primeiro começo, a gente vai olhar para esses 3%. Como que eu faço? Como que eu entrego para eles o que precisa? Vai ter uma galera que ele não vai estar pronto exatamente para comprar o seu produto, mas tem o perfil. Uhum. Então você precisa usar os seus outros canais. Né? É ilusório eu pensar que, por exemplo, que social vende na RD. Se eu quiser ficar panfletando. Mas ele tem um outro objetivo. Né? Ele tem um objetivo de relacionamento. Né? A gente tem mais de... Se pegar todas as redes da RD, vai ter mais de 500 mil pessoas que seguem a RD para mais.
Então, qual que é o objetivo de cada canal? Você começa tendo, quando você pensa, vai começando pensando em escala, você vai ter que começar a pensar em qual que é o objetivo, o papel de cada canal para te dar essa escala. E ter um ritmo de execução muito bom no seu principal canal, Entendi. né? Então você começa a amplificar esses pontos, entender qual que é o, por exemplo, beleza, eu atraí lead, não adianta eu só atrair lead ou querer vender. E para quem não vende? Você tem um e-commerce. Uhum. Vamos fazer um racional aqui para audiência simples assim. Basicamente tenho 10 mil reais. Coloquei 10 mil reais, CPC R$ 1, vou trazer 10 mil visitas. Qual que é a taxa média de visitante para vendas hoje no e-commerce? 1%. Isso. Tá, então com 1% eu vou trazer 100 vendas, né? Exato. Eu tenho 9.900 pessoas, aí você vende, beleza. 100 vendas, eu tenho um ticket médio de R$ 50, eu tenho R$ 5.000 de receita. O que você fez? Aí vamos supor que você tem um custo baixo ali. Não. Acho que esse nem fecha com R$ 50. Vamos jogar R$ 500 aqui para fechar. Tá, beleza, teve um ROI positivo. Legal. Mas o que você está fazendo com os outros 9.900 pessoas? Nada. Né? Cara, esse racional, todo profissional de growth que eu converso, não tem um que não me fala. Esse racional. O que você tá fazendo? Tipo assim, beleza, vendeu. Foram 100 ali. Mas e os 9.900? E o restante? Uma coisa que eu vejo simples, assim, do tipo... E às vezes é ajuste de coisas que vão te dando a escala também, né? Não é uma marretada que vai sair, É, pum, escala. Mas é sempre essa iteração e entendimento onde estão os buracos, assim. Então, vamos jogar aqui para pequenos e médios negócios, né? Uma coisa que eu vejo sempre. Vender pelo WhatsApp. Pô, natural, né? Tipo, 99% da audiência tá no WhatsApp. Tipo, 99% do público brasileiro usa o WhatsApp, sim. né? Então, é natural você falar assim, pô, vou colocar o WhatsApp no meu modus operandi de vendas. Beleza, você faz vendas ali, você vende para um monte de gente. Quanto que você vendeu? O que você tá fazendo com aquilo que não vendeu? Nada, Legal. porque ela se perde, né? Então, se você não tem, você pode usar o WhatsApp, mas você tem que estar integrando com um CRM para tá sabendo o que não aconteceu. Se você não vende, você tem que voltar essa informação para o seu sistema de marketing para estar se relacionando com essa pessoa. Então, e daí você começa a estar se relacionando de uma forma personalizada. Então, todos esses ajustes que você vai fazendo e pensando na jornada do usuário, vai te trazer a escala. Não adianta pensar que é só um canal, né? Que só Isso. que vai, pum. Então, como eu disse, orgânico e naturalmente o boca a boca, né? Porque a RD cunhou um termo, Total. ela veio crescendo, ela veio na onda da digitalização e da democratização da internet. E, então ela cresceu muito, assim. E hoje ela tem um SEO e o boca a boca muito forte. Mas eu tenho que ter outros canais para suportar Mas isso. tem um detalhe, muito importante, inclusive. A RT tem um boca a boca forte pra cacete, etc e tal. Mas, cara, ela tem estratégias e ações que ajudam nessa boca a boca. O principal, o RD Summit, É? né? Então não é o orgânico apenas, digamos assim, né? Porque o RD Summit ele movimenta muito forte o mercado. Total. E daí acho que assim, o que a gente tem que pensar é quais são os principais canais que vão te dar a escala, mas quais são os canais lineares, vamos dizer assim, que são importantes dentro da sua estratégia. De novo, o Summit, ele tem 12 mil pessoas, é um evento que arrecada muito, só que a gente tem zero lucro com ele. E daí o porquê? Muitas vezes a gente tem até prejuízo, né? Mas por que isso? Porque a gente quer proporcionar uma experiência muito boa para o mercado e daí foi onde a gente conseguiu se posicionar também como o maior evento da América Latina sobre marketing e vendas. E isso é muito mais importante do que a receita que pode trazer um evento, né? A mesma coisa, Exato. assim, PR, né? Relacionamento com a imprensa. É importante? É importante. É a grande alavanca da RD? Não, não vai ser. Tem outros, tem outra, tem outros produtos, outros tipos de empresa que PR é muito mais importante. Sim. Mas existe PR e PR tem a sua importância. Mas é o jogo, é o time que você falou. Achei isso muito bom, cara. Porque, sei lá, o Camisa 9 da RD é o SEO. Show de bola. E blog, e etc. Maravilhoso.
Mas no meio do campo, você tem o PR, você tem o RD Summit. Ah, Né? Na defesa, você tem o PR. Tudo isso faz parte, na verdade, assim, é o que você falou, se tiver só o 9 em um time, ele vai levar goleada, ah, né? E é exatamente o que eu vejo muito da escala das empresas é isso. Esse percurso que a gente criou aqui, que é, pô, a RD, ela dedicou pra caramba e dedica ainda em SEO. Show. E aí ela foi, pô, vamos fazer uma mídia paga aqui. Depois ela tem um evento. Na o verdade, ela evento tem um ajuda na evento. marca, né? Então a marca ela Muito. fortalece tudo. Então, assim, vamos falar, putz, tem aquela empresa lá, RD Station. Às vezes Exato. chega gente no site ou até mesmo testando o produto que nem sabe direito o que é o produto, mas ouviu de fulano Isso aí. que é um produto de marketing, que te ajuda a vender mais no digital. E daí Exatamente. o nosso propósito, a nossa dor fica outra, né? Eu tenho, beleza, eu consigo trazer essa pessoa, mas essa pessoa é mega imatura, não sabe o que nem é o meu produto. Eu preciso entender quem é esse tipo de pessoa e como que eu educo ela. É outro tipo de jornada que eu preciso Ah, encaixar aqui. entendi. E falando sobre, e daí, por exemplo, quais são os outros? Então, tem o SEO 9 aqui, né? Aí, Aham. o que é as outras coisas? Então, você tem o boca a boca muito forte, né? Eu tenho um espaço na minha agenda. Então, quando a gente fala assim, conheça seu cliente, não é para quem só está começando. Eu tenho um espaço Perfeito. na minha agenda para ouvir call de vendedor toda semana. Então, Espetacular isso. toda semana é amanhã até. É amanhã, 1h30. Tem um Uhum. espaço que eu ouço call. Da 1h30 às 2h30. Às vezes de SDR, às vezes do time de vendas. Vou escolhendo qual. Se uma pessoa que levantou a mão para falar com vendas, essa pessoa está testando o produto, essa pessoa pediu um diagnóstico, essa pessoa viu uma demonstração. Eu vou vendo para cada tipo de conversão o que diferencia de maturidade também. Olha isso, que legal. Então, assim, eu faço isso. Se eu faço isso, uma empresa do tamanho da RD, quem está começando deveria estar fazendo muito mais. Sim. Né? Eu Com gostaria de estar fazendo 100%, muito né? mais. Exato, eu gostaria de estar fazendo muito mais do que eu faço hoje. Mas isso é a importância. E daí tem um outro canal que é super importante pra gente hoje, que são os canais de agência, né? Então são Perfeito. parceiros, né? Então basicamente são agências parceiras da RD, onde a gente dá ela faz parte de um ecossistema, onde a gente dá toda uma camada de treinamento, de comissionamento. Então não é só dinheiro por dinheiro, Sim. né? É tá junto para estar crescendo, tá dentro de uma comunidade, a maior comunidade de agências do Brasil, tranquilamente, né? A gente tem mais de 2.000 agências, onde isso é uma parceria super ganha-ganha, né? A agência, ela tem todo o apoio para crescer, e é difícil crescer uma agência, Sim. né? Tem todo um desafio de crescer a agência aqui. E para a RD, tem todo um benefício, não só das agências estarem vendendo e até tendo uma camada de serviço. Então, por exemplo, tem muito cliente que ele precisa de uma camada de serviço além do que o software entrega. Eu preciso de alguém para estar fazendo a estratégia de marketing, eu preciso de um serviço personalizado. Então, esse serviço Sim. personalizado, talvez a RD não consegue entregar. Mas eu tenho um parceiro aqui, uma agência que consegue. Então, você Legal. começa a acoplar esse serviço, então a experiência do cliente fica melhor. E também, se eu tenho. E também tem acho que uma segunda vantagem quando a gente olha no prisma de empresa, é que se eu tenho 2.000 agências e cada agência falando com 20, 30, 50 pessoas, não necessariamente fechando clientes, mas falando, Mas tá falando. é o boca a boca da RD É. fortalecendo novamente. Então, é uma parceria ganha-ganha, onde a gente entendeu que canais, né, ter essa estratégia por canais faria sentido por uma dor do cliente. O meu cliente ele tem uma dor de personalização de serviço que eu não consigo oferecer. Quem consegue oferecer? A agência. Como que eu construo um programa de parceria com agências que possa fazer sentido aqui e está dentro de uma estratégia de crescimento como empresa? Legal. Então, esse é o pensamento de novo, né, Rodrigo? De tipo, pensar, Muito cara, legal. característica do meu produto, característica do meu cliente, como que eu ajudo ele? E se vocês não tivessem ouvido o cliente de vocês, claro, eu acho que naturalmente vocês chegariam ali, por exemplo, em um momento de ter parceiro e etc. Mas eu acho que vocês estiveram no momento certo de ter o parceiro porque vocês ouviram o cliente. Falaram, cara, vocês não fazem isso para mim? Vocês não fazem aquilo para mim? E aí você fala, não, mas tem agências que fazem. Não, mas elas não são parceiras da RD ou não existe parceria da RD. Vocês criaram a parceria da RD e hoje vocês escalam isso muito mais. Por quê? A gente é parceira da RD, dificilmente
vai indicar, por exemplo, uma outra automação de marketing. Não porque ela ganha, porque ela tem muito mais benefícios usando o RD. Exato. Né? E isso é uma forma de... Esse é um tipo de crescimento, cara, um tipo de estratégia, na verdade, que é pouquíssimo usado, né? Então, assim, ela vem lá dos consultores de empresas de software, que as empresas de A TOTUS software... cresce muito isso com Exatamente. essa parte de revendedor, né? Revendedor, tava tentando lembrar isso. Acho que a Exatamente isso. Microsoft cresceu muito assim Muito! também. A Microsoft cresceu demais, inclusive, com revendedor. Né? Ela tinha as lojas de informática e etc. que vendiam o Windows, né? Ó, tô velho. Meu Deus. E eu acho que na hora que eu enxergo, né, começo a estudar principalmente o crescimento escalável, existem algumas empresas que são muito diferenciadas, tipo Rock Content. Cara, a Rock, ela até hoje, 99% das vendas vem do, do orgânico, né? E claro, vem da indicação e etc. Mas é absurdo o que a Rock conquistou. Mas na hora que a gente começa a entender estratégias de crescimento e escaláveis, sei lá, de um Slack, ou talvez aí de um Notion, né? Uhum, Que é minha paixão, inclusive. Você começa a ver que tem esse foco em um único canal, uhum. começa a testar outros, muitas vezes um outro canal viraliza Uhum. e o produto vende por si só, Que é um pouco do que a gente fala de PLG, né? de PLG. E aí eu queria que você entrasse um pouquinho nisso com a RD, que eu sei que Boa. vocês escalaram bem. Então, vamos pegar o contexto histórico aqui da RD, né? Então, 2011, mercado imaturo, produto começando, produto não tão maduro assim. Se eu Sim. colocasse gente para dentro do produto e falando, se vira, Aham. é a fórmula mágica aqui para dar churn, né? Para a pessoa cancelar. Então, o produto o produto começando ainda, então Sim. não dava para ser self-service, tinha uma camada de serviço. Isso fez com que o ticket médio aumentasse um pouquinho, porque eu preciso acoplar uma camada de serviço. Beleza, com estratégia de educação, SEO, entendendo essa estratégia, a RD cresceu muito, cresceu forte, se tornou referência no mercado. O que a gente começou a ver lá por 17, 18? Por mais que tinha muita gente que queria entrar no digital, então já tinha essa vontade, mas ainda não estava pronto. Tá. Essa pessoa não estando pronta implica em duas coisas. Ela vai se frustrar, por mais que ela entre e ela se torne cliente da RD, às vezes ela não tem, tipo, não tem time ou não quer começar com uma agência, às vezes ela não tem nem tráfego, não tem nem site, ou acabou de nascer o site, ou não sabe ainda como começar. E o produto da RD, e daí às vezes assim, o produto ele fica muito complexo, né? Ele tem muita Sim. feature É. e fica caro para alguém que está começando, está muito no início. E daí o que a gente entendeu? Cara, eu não posso vender, tipo, gera uma expectativa errada, uma frustração para o cliente para os meus planos maiores. E economicamente é ruim, mas também se eu só pego e falo assim, eu não vou mais vender para você, Rodrigo, Fica ruim pra você. fica ruim para mim, eu gero pipeline para o concorrente. Exato. Né? E daí foi quando a gente lançou o RD Station Marketing Lite. Então a gente reduziu o número de features, colocou quais são os casos de uso, os primeiros casos que as pessoas estão tendo no comércio, quais são as dores que essas pessoas estão tendo. Ela não vai ter um fluxo de automação super complexo, ela não vai precisar de algo mega robusto de análise, Uhum. né? Então, cara, o que eu trago as principais funcionalidades simples aqui, os primeiros casos de uso para ela usar, né? Então eu começo além de toda a camada de educação que eu tenho com blog, com webinar, eventos, summit, RD University, eu trago produto para estar junto dessa camada. Legal. E daí aqui, acho que é uma estratégia de eficiência de máquina mesmo, Uhum. né? Foi quando a gente escalou muito o número de clientes. Aí tem premissas de produtos PLGs, né? Então, tem que ter um plano e preço muito claro. Então, qual plano é para mim? Eu tenho que ter um time to value. Então, o tempo para eu ver valor baixo. Tem que ser um produto simples, o UX bom, porque se ele tem de novo, se ele é um produto baratinho, né, a gente tem um produto de R$ 50 por mês. Sim. Para uma empresa, isso é nada, né? Então, para eu ter um produto baratinho, eu não posso botar um vendedor. Senão fica caro. Aí ele precisa ser Legal. self-service.
Para ele ser self-service, meu UX tem que ser bom. Eu tenho que ser claro ele. Ele tem que ser claro o que ele faz, o que ele precisa fazer. Então, basicamente, a gente definiu essa estratégia. A gente tem esse plano, né? Que é o RD Station Marketing Lite. Uhum. E tem o Basic também, que daí tem... basicamente é o Lite, o Basic e o Pro Enterprise. O Lite e o Basic sendo self-service. Uhum. E daí, com isso, eu tenho 2 ganhos, né? O primeiro é... Eu tenho um produto mais simples, que a pessoa entra, compra, começa a usar, cancela quando quiser, não tem contrato, não tem nada. Então, ele easy out, super fácil. E essa camada, e daí o meu time de vendas, ele também fica mais eficiente, porque se chega muita gente aqui pelo MQL, o clássico MQL, Sim. de uma forma ou de outra, vai chegar muita gente que, por mais que tenha interesse no produto, ainda tem que educar o que é o RD, como que o RD faz, o que ele precisa. E meu time de vendas gasta muito tempo com essa camada de explicação. Quando essa pessoa ela entra por esse produto de entrada e ela levanta a mão falando, ou ela está usando de certa forma o produto que faça sentido ela ir para o produto principal, então, e aqui eu tenho um exemplo muito bom, assim, de tipo, a pessoa tá marcando a oportunidade na mão no Lite. Assim, sabe? Tipo, vendo ali, Rodrigo, aí sei. bota uma estrelinha. Thiago, bota uma estrelinha. O meu vendedor, ele vira muito mais um gerador de insight do que um vendedor no sentido de Convencimento. explicar, convencer. Ele fala, Rodrigo, beleza? Cara, tô vendo aqui que você já gerou 15 oportunidades e você tá marcando na mão e mandando pro seu CRM. Cara, será que faz sentido a gente estar conversando aqui para você automatizar todo esse processo? E daí aqui tem tem um custo de tempo, tem automatização. O que você ganha com essa automatização? Como que você ganha em relação à análise? Tem uma porrada de coisa que o vendedor já vai na veia, né? Porque daí eu trago uma terceira dimensão. Não só o que ele usa do margem, o que ele consome do meu margem, não só o perfil dele, mas o dado do produto. E daí virou, em vez do MQL... Da utilização dele, né? Vira o PQL, né? Então, que é o Product Qualified Lead. Então, vira a eficiência em vendas ela é muito maior. E isso faz com que a gente esteja olhando para isso e fez essa importância, né? Cara, que legal. Eu acho que esse ponto, ele traz um elemento pra gente que, assim... a gente até conversou com o Mineiro, a gente falou sobre PLG, SLG, enfim, MLG, falamos de todos os LGs da vida. E quando a gente trabalha, assim, talvez ali os grandes, as RD, Rock, Simpla e algumas outras empresas também, elas começaram muito no Sales-led Growth. Uhum. Depois foi parte para o Marketing-led Growth também, ok? Mas aí começaram a partir para o Product-led Growth, que é tipo, cara, descobriu ainda mais uma forma de gerar eficiência maior do que já existia antes, né? Uhum. E a facilitação do PLG, que o PLG traz para pessoa, para empresa, a nível de venda, para teste e etc., é um negócio absurdo que gera uma eficiência financeira muito alta para a empresa também. E quando vocês soltaram o Lite, eu falei, poxa, interessante. E aí eu vou conectar com uma coisa que você trouxe logo no início, ou na verdade agora há pouco, que não é porque a gente é grande que a gente vai parar de conversar com o cliente. Para vocês criarem o Lite, vocês não criaram o Lite, né, do sovaco. Vocês falaram assim, cara, não, vamos, eu acho que a gente pode pegar esse produto e reduzir o preço. Né? Com toda a certeza absoluta, vocês entenderam o que o cliente mais precisa, ou aquele tipo de cliente que está iniciando a jornada mais precisa, que aí se torna quase um no-brainer ali, né? O cara vai pagar 49 ou 59 reais, não me lembro agora o preço certinho, mas por um volume interessante ali de recursos. Não, com certeza. Assim, a gente fez uma análise muito grande da base de qual que era a característica de pessoas que precisavam desse tipo de oferta inicial. Então, eu trabalhava com o Mineiro na época, assim, a gente trabalhava junto, desenhamos o business case, foi aprovado o Lite, foi quando ele foi para produto, para tocar o primeiro desenho do que seria esse Lite. Eu fui para operações, enfim, continuei ali na RD em operações. E foi muito disso, assim, de entender. E o Lite, ele demorou ainda entre 9 a 12 meses para sair. Então vamos colocar em beta, vamos pegar aqui ainda churn e colocar ali. Vamos colocar algumas pessoas ali que não compraram, a gente coloca ali. Daí não tinha nem botão, não sei nem se ele contou essa história, mas não tinha nem botão para comprar, porque não tinha checkout.
E às vezes Caraca, aí você começa a ver assim, e daí o primeiro teste vira outro teste de Product Market Fit, né? Tem a Exato. pergunta do Chanelis lá de o quanto você sentiria falta, eu não lembro direito a pergunta, mas Se sua empresa morresse, quanto que ela faria falta para o seu mercado? Se daí você fica, 40% falar que nenhuma, se 40% falasse que ficaria muito satisfeito, quer dizer que isso, você tem Product perfeito. Market Fit, né? Exato. O primeiro teste que a gente fez foi bizarro. A gente falou, pô, tá top aqui. Desconfia. Tá. Aí o primeiro teste que a gente fez deu 6%. Foi bizarro. E daí a gente falou, não tá bom. Porque o primeiro que foi assim, cara, deixa eu cortar umas features aqui. Temos o produto. Uhum. Sei lá, tiro automação, lead tracking, lead scoring, temos o produto. Só que não é assim. É. Né? Então, o plano Pro Enterprise, ele tinha uma camada de serviço. Qualquer dúvida que a pessoa tinha, ela podia pedir para um IS, para um CS, o CS apoiava e tudo mais. Você começa a ver coisas de usabilidade que para uma pessoa que está sozinha e naturalmente é uma pessoa mais imatura, né, que tá, tipo, talvez ela não compre o produto que é 800, R$1.000 ali o ticket médio. Ela vai comprar o de 50. Essa pessoa que é de 50, ela é naturalmente mais imatura. Então você tem que pensar o UX para ela. E daí se a gente começava a ver, não tá dando boa aqui. E daí foi melhorando, foi iterando. Até quando a gente foi lançar, já tava em 60, 70% Nossa. de insatisfação. Então, tipo, claramente a gente tava resolvendo um problema, uma dor. Nesse entretempo, teve esse caso de, tipo, nem tinha checkout ainda, as pessoas falando, cara, eu quero comprar, como que faz? Eu falei, não, relaxa aí, usa o de graça. Eu não quero usar o de graça, eu quero comprar. Que a gente não tinha, né? Mas Entendi. beleza, show de bola, vamos tocar a vida aqui e vamos evoluindo. Então, a coisa não acontece da noite pro dia. Às vezes parece, né? Porque é o que a pessoa vê na mídia. Né? Tipo, do nada a RD foi lá e lançou um plano light. Caraca, a RD tá com PLG. Aí vai falando sobre PLG, daí é tipo muita gente falando e tudo mais. Só que não foi... Da noite pro dia, lógico. Foi um trabalho, foi um entendimento da dor do cliente e um entendimento de a gente precisa fazer um movimento aqui. Né? Cara, e daí junto a isso... o RD Station CRM, ele já veio o PLG de certa forma. Sim. Né? Então foi a partir da aquisição da Plug. E eles têm um produto, eles têm um freemium, né? Então, basicamente, o RD CRM você pode ser cliente para sempre de graça ali. Sim. Com funções limitadas e tudo mais. E daí a gente falou, tá, então agora a gente tem um teste gratuito de 10 dias, a gente tem um produto que é totalmente gratuito, como que a gente vai aprendendo? E a gente está aprendendo até hoje. Né? Então, quais são os próximos passos? Né? Agora comprou a Talos, né? Que é uma empresa de conversacional. Como que a gente acopla dentro dessa estratégia PLG? Então fica tudo mais complexo, mas, cara, eu adoro isso, assim, é o que me faz... É a evolução que você falou, né? É a evolução a partir do cliente. Exato. E é o que me faz ficar na RD 6 anos e pouco, entendeu? Legal. São 6 anos e pouco de empresas completamente diferentes, assim. Então, e cada ano uma loucura. É só o mesmo nome, né? É só o mesmo nome. Todo ano eu olho pra meta, assim, eu falo, esse pessoal tá louco. E no final as coisas se ajeitam e dão certo, assim. Mas você olha assim e fala, caraca, mas eu acho que esse é o ponto, assim. E daí Legal. é por isso que PLG começa a se tornar tão falado. Eu até fiz um post recentemente falando sobre PLG, assim. Eu tava lendo na Nasdaq relatórios de earning calls, assim, e como até as empresas públicas estão falando cada vez mais. Assim, você pega em 2020, se eu não me engano, não tinha ninguém falando sobre PLG. Entendi. Aí você pega 22, tem 100 e poucas empresas já falando sobre isso. Então, tá cada vez mais popular e é um ganho de eficiência monstruoso, né? Sim. Então, eu pego o exemplo do Canva. Cara. O Canva, para mim, é um exemplo muito legal, assim, de tipo, cara, o que você define o Canva como empresa? Bom, ferramenta de... Sei lá, de tudo. De web, vamos supor. É tudo. Aí você vai falar, cara, ferramenta de web design. Aí, quem que procura por isso? Aí eles tiveram uma estratégia de PLG olhando para modelos. Ah, sim. Aquilo ali foi fantástico. Então, daí eles pegaram e criaram um modelo de cartão de visita, modelo de e-mail, modelo de não sei o quê. Sensacional. Hoje, eles têm mais de
20 e poucos milhões de tráfego orgânico de escala por causa disso. Que isso. Isso dá um ganho de escala para eles bizarro, né? Eles não precisam estar no Brasil para estar tendo... Eles são maior que acho que a Tracto talvez seja a maior empresa desse concorrente aqui no Brasil. Mas eles são maiores. Então, Eu acho que o Canva é maior. o Canva é muito maior, né? Maior E no mesmo, Brasil. exato, e mesmo, sei lá, qual que é o tamanho do time do Canva no Brasil? Ah, Uma. minúsculo, minúsculo. Então, a mesma coisa do MailChimp. O MailChimp tem um attach aqui no Brasil muito grande. Muita empresa brasileira. Sim. E através dessa estratégia. O Zapier é fantástico, a estratégia do Zapier, assim, eu recomendo para audiência, quem tá vendo, procurar sobre isso, porque eles têm páginas de SEO automatizadas. Daí como que você pensa o produto com o canal? Lembra que a gente estava falando sobre relacionamento de mercado, modelo de negócio, mercado, produto, modelo de negócio e canal? Como você pensa esse relacionamento de produto e canal? Como que você evolui o seu produto para estar otimizando o seu canal? Né? E o Zapier é isso. Basicamente, a cada você fala assim, eu vou integrar o RD no Zapier. A partir do momento que você integra o RD, automaticamente ele cria páginas, ele cria uma página sobre a RD Station dentro do Zapier. Ele cria uma página de integração do RD Station com o RD Station CRM. Ele cria uma página do RD Station Marketing com o Canva, com o Buscar ID, com cada um dos apps que eles já têm integrado e mega otimizado para SEO. Isso tudo automatizado. Então como que eu uso... Para quem pensa que SEO é só produzir conteúdo, buscar palavra-chave, comprar um redator e ficar escrevendo post para Google... Ainda mais agora com a nova atualização do Google. Ainda mais agora, não é isso. E como que eles ganham o jogo em relação a isso? Pô, tem muitos exemplos legais em relação a isso, sabe? De como que você usa dentro dessa estratégia para estar ganhando escala. Massa. Isso faz com que... E daí, eu tava comparando o Zapier desses dias no SEMrush com os concorrentes. E, cara, a autoridade de domínio deles é bizarro. Tipo assim, você compara ele com Integromat, tem aquele Pebble, se eu não me engano. Tem vários integradores ali. Você pega número de tráfego, autoridade de domínio, número de link que eles ganham por causa disso, é bizarro. Né? Então, eles foram o primeiro e se mantiveram, e estão se mantendo o primeiro lugar, né? E eu acho difícil alguém tomar o lugar do Zapier. É muito difícil. Eu acho muito difícil. Então, você ganha uma barreira de defesa, você ganha escalabilidade, um crescimento, eficiência operacional. Falando sobre PLG, a gente estava fazendo, na época a gente estava fazendo a comparação entre, tem uma métrica em SaaS que é bem olhada assim, por VCs, que é o Revenue per Employee. Então, receita por número de funcionários. Sim. E eu lembro que tinha uma comparação entre Marketo, HubSpot e MailChimp. Né? Todo mundo ali meio que nesse negócio de marketing, etc. Cara, o Marketo, ele tem, sei lá, 100. A HubSpot é um pouco mais eficiente, então ele tem 200 de receita. O MailChimp tinha 800. Eu não lembro o número exato. Assim, mas o MailChimp era 4 vezes mais eficiente, né? 4 vezes o Revenue per Employee do que a HubSpot. Então é bizarro esses números quando a gente está olhando para essas empresas PLG. O Notion é um exemplo por template, eles cresceram muito. Enfim, tem vários exemplos legais, mas é sempre, de novo, pensando nesses casos, né? Não necessariamente o seu produto vai ser um Notion, não necessariamente o seu produto vai ser o Zoom, o Slack, são os... Exato. Tipo, quando você olha exemplos, até no post eu tentei trazer alguns exemplos não tão batidos, assim, porque os exemplos mais batidos são Slack e Zoom. Sim. Né? Mas é sempre importante, eu acho que até para outras empresas olharem assim, cara, quais são os princípios? E mesmo que eu tenha um produto enterprise, o que eu tenho que pensar ou o que eu posso tirar dessa estratégia que está ficando famosinha? E por que ela está ficando famosinha? Legal. Então... Eu gosto muito das estratégias de modelo, né? De templates, etc. Porque é a melhor definição que tem, cara, de como facilitar a vida do nosso consumidor. E, pô, se você já começou a facilitar de graça, você imagina daqui a pouco o cara vai pagar e falar assim, pô, quero esses caras, porque se eu tenho isso de graça, imagina pagando. Total, e daí é o time to value, né? Então, assim, cara, se eu quero que a pessoa use o espaço cognitivo dela pensar como que eu vou
pensar num modelo, o que que eu vou criar, como que eu vou criar. Se pensar no Notion é um espaço em branco ali. A carga cognitiva que você dá para o usuário, se você dá um Notion em branco, é altíssima e talvez ela não veja valor. Verdade. Agora, se eu te dou uma lista de, nem que seja uma coisa mais básica, assim, um to-do list, uma preparação da sua viagem. Fala assim, ó, aqui você coloca tudo que você quer fazer, fala, puta, É vê muito mais valor. fácil. Você faz uma wiki, cara, eu vi cada wiki já no Nossa, Notion ali, fala incrível, assim. E daí você começa, daí tipo, pô, beleza, para uso pessoal aqui, tô usando de graça. Agora eu quero usar com o meu time. Aí você paga. O Calendly tem uma estratégia boa, assim. Né? Tem Então, assim, muito. cara, vamos bater um papo? Vamos. Tô aqui Minha minha agenda. agenda, marca aí. Cara, agora eu quero integrar. Né? Eu sou vendedor. Aí, tipo, para caso de uso pessoal, o Calendly funciona. A ideia é, tipo, qual é o caso de uso para cada produto, cada plano? Para caso de uso pessoal, o Calendly é de graça. Uhum. Vamos pensar, sou vendedor, quero usar o Calendly, já é pago, porque daí eu tenho que integrar com o CRM. Ou vou fazer Legal. ou vou fazer manual ali, vou gastar um puta de um tempo. Perfeito. Né? Então, se eu quero integrar, se eu quero usar alguma integração com o Calendly, integração com o Zoom, tem umas partes Paga pagas. um pouquinho. Paga. Se você é infoprodutor, você quer cobrar ali, você paga também. Então, daí tem algumas coisas que ele já faz. Você quer fazer isso via time, com um time pequeno, você já tem que fazer um upgrade. Sim. Você já paga. Cara, se tem uma empresa grande que você quer usar isso para empresa, aí você vai pro plano avançado que você tem que falar com vendas. O cara conhece muito bem a jornada do cara e as dores de cada jornada. Perfeito. É a mesma, assim, a gente pode estar trazendo N exemplos aqui. Figma, mesma Nossa. coisa. Cara, freemium, freelancer, vai aumentando, vai chegar para falar com vendas lá, o que que é? Pô, que daí, sei lá, empresas do tamanho da RD, aí você vai precisar de design system, vai precisar de Exato. autenticação, third party authentication, então você vai precisar de coisas que, cara, uma empresa de 10 funcionários talvez não tenha essa dor, nem vai pensar em autenticação, questão de segurança. Mas a RD, com 800 funcionários, já vai começar a pensar, né? Total, Então, verdade. você tem que entender a jornada do usuário para entender como que você faz monetização, pensa em planos e preços, e não só falar assim, pô, meu concorrente está cobrando isso, eu vou cobrar também, sabe? Legal. Tiagão, a gente tem aqui um presentinho para você. Porra, aí sim, hein? Podcast que se preze, né? Sim, que Então, isso. uns presentinhos da Buscar. E também Obrigado. vai ter aí para você Ó, show de bola. uma camiseta da Vine, que é a nossa patrocinadora aqui do IDTech. E, cara, é uma camiseta igual a essa aqui. Acho que a sua é a cor azul. E a galera tá confiando bastante na gente aqui. Super bacana. E tem um copinho da Buscar, copinho do ID360. Tem um monte de coisa aí para você voltar pra Floripa, né? Com todos esses mimos aí para você. Boa, não, Beleza? obrigado, cara. Cara, a gente finalizando aqui, conta pra nossa audiência onde que eles podem te encontrar, LinkedIn, Instagram, enfim, que eu te sigo lá também, curto pra caramba o seu conteúdo. Então, onde que o pessoal pode encontrar você? Rodrigo, eu queria agradecer, cara. Muito bom estar batendo esse papo. Acho que, cara, meu dia a dia é ficar conversando sobre isso. Adoro conversar bom, sobre né? isso, né? É bom demais. E o engenheiro que ficou apaixonado pelo marketing, né? Então, assim, saí da engenharia, fiquei apaixonado pelo marketing, gosto de falar sobre isso. Então, quem quiser ver mais sobre os meus conteúdos ou acompanhar, tem o meu Instagram, que é Thiago GR. Legal. Procurar Thiago Rocha no LinkedIn, vai achar lá. Tem alguns posts meus no portal da Resultados Digitais falando tanto sobre growth, Muito então bons. como que é a nossa estrutura de time de growth, como que a gente faz growth dentro da RD, o que a gente entende como growth, né? Porque hoje growth ficou qualquer coisa, canal de performance, time de performance, tipo, qualquer time é growth. Tem sobre PLG também, então quem quiser se aprofundar, tem Eu sobre li PLG. seu artigo de PLG, ficou muito foda. E vai ter a palestra lá no Summit falando sobre PLG, então sensacional. fica aí a recomendação pra galera. Bom demais. Cara, brigadão pelo aceite mais uma vez, por dedicar esse tempinho aí com a gente, que você veio aí de descanso, né? O casamento e tal. É sempre valeu bom conversar demais. com os amigos. Bom demais. Então, pra você que ficou com a gente até aqui nesse momento, você tá no YouTube? Dá o gostei, começa a seguir a gente no canal. E se você estiver ouvindo a gente no Spotify, qualifica também o podcast, que é sempre muito importante pra gente. Beleza? Então, a gente se vê e se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu.